Doutor, operei o meu joelho, retirei um pedaço do menisco. Vou ter artrose? Essa é uma pergunta muito frequente, tanto no pré-operatório como pós-operatório de pacientes que buscam aqui a nossa avaliação. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Saulo Castro, sou ortopedista especialista em cirurgia de joelho, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho e atual presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Distrito Federal. Então, o nosso objetivo hoje aqui, nesse vídeo, é falar para vocês o que acontece com esse joelho depois de uma menissectomia. A menissectomia é aquela retirada do pedaço ali do menisco. Então, antes de mais nada, se você tem interesse nesse tipo de assunto, não deixa de curtir, dar o joinha aqui pra gente, seguir o nosso canal, o canal do joelho. A gente tira diversas dúvidas aí, as mais frequentes que aparecem aqui no consultório, e você vai ajudar muito com isso a mais pessoas terem a oportunidade de também terem suas dúvidas esclarecidas com esses vídeos que a gente acaba gravando aqui, tá bom? Então vou explicar aqui para vocês 4 tópicos. Primeiro, o que é o menisco, Segundo, como se lesiona o menisco. Terceiro, por que operar ou não esse menisco. E o quarto, o que fazer depois de uma cirurgia, até para você evitar a sua artrose. Então, primeira pergunta ali, o primeiro tópico ali, o que é o menisco? Então, a gente tem o joelho, isso aqui é um joelho, é uma maquete de um joelho vista de frente, então ele dobra assim. Entre o osso do fêmur, que é o osso da coxa, e o osso da canela, que é a tíbia, a gente tem duas estruturas fibrocartilaginosas, que a gente fala, uma estrutura similar ao nariz, à orelha, que são próximas de cartilagem, que são os meniscos. São aqui dois, o menisco medial e o menisco lateral, que fazem o quê? Eles são amortecedores do seu joelho. Então, nas atividades de impacto ali desse joelho, o menisco ele serve realmente ali para aumentar a congruência articular, ou seja, para ele fechar os espaços que tem ali dentro do seu joelho e fazer o sistema de amortecimento, preservando ali a sua cartilagem. A gente tem dois meniscos, o medial ele é um pouco mais largo, o lateral ele é um pouco mais curto, mais fechado. E aí, por que é importante saber disso? As lesões do menisco medial elas são menos deletérias do que as lesões do menisco lateral. Por quê? Como o menisco lateral ele tem uma área menor, ele vai sofrer uma pressão maior, inclusive se você retirar um pedaço dele. Força sobre área. A área sendo menor, a mesma pressão a mesma força que você tem, a pressão vai ser maior aqui naquela área que você perde o seu menisco, tá certo? E aí, como que esse paciente, que é a segunda questão nossa aqui, como que esse paciente lesiona esses meniscos? E a gente vai ter que pensar no paciente mais jovem e o paciente mais velho. O paciente mais jovem normalmente tem meniscos bons, com boa vascularização, eles acabam lesionando depois de uma entorse desse paciente, jogando bola, praticando um beach tênis ou alguma outra atividade que ele tenha a torção com o pé posicionado ao solo e esse menisco acaba sofrendo uma rotação, não aguenta e sofre um rasgo ali na sua porção medial ou lateral. Tá? No paciente mais velho, a gente considera ali acima dos 40 anos de idade, esse menisco, esses meniscos, eles começam a ter uma diminuição da vascularização, ou seja, do aporte sanguíneo. Isso pode levar a um processo degenerativo ao longo dos anos e esse menisco degenerado ele pode sofrer uma ruptura com traumas de pequena energia. Mesmo um paciente sem lembrar exatamente de alguma pancada, alguma entorse no joelho, ele pode cursar com uma dor e a partir daí descobrir a sua lesão do menisco, tá certo? Então aí o paciente mais velho, a lesão degenerativa, ela ocorre dessa forma. E aí por que operar ou quando operar, os pacientes jovens que tenham lesões meniscais, a gente tende a indicar o tratamento cirúrgico, porque é um paciente muito ativo, a gente tenta ali preservar a estrutura desse menisco, de que forma? Tentando suturar esse menisco, a gente dá ponto no menisco para preservar a maior parte possível do seu menisco ali estruturalmente, sem perder nada. Se a gente não conseguir, ou seja, uma lesão maior ali, uma lesão em que numa área não tão bem vascularizada, uma área mais central ali do menisco, que a gente chama de zona branca, às vezes a gente faz a menissectomia, que é a retirada de parte ali do menisco, preservando a maior parte ali do seu menisco,
e é isso que vai diminuir um pouquinho ali o seu aporte de amortecimento do joelho. Nas lesões degenerativas, os pacientes mais velhos ali, e que não tenham um bom aporte sanguíneo ali por conta da idade, a gente por vezes vai fazer sim a meniscectomia. E qual seria o problema da meniscectomia no paciente jovem e do paciente mais velho? O paciente jovem, ao longo das décadas vindouras ou dos próximos anos desse paciente, que são muitos anos, assim a gente espera, esse paciente ele tem muito tempo para quê? Para ter uma degeneração desse joelho. Então, em vez de ele ter uma artrose dolorosa ali aos 80 anos de idade, ele pode começar a ter uma artrose mais dolorosa ali aos 55, 60 anos de idade, que é uma idade que hoje em dia as pessoas são muito ativas e isso vai atrapalhar no seu dia a dia, tá certo? E depois da cirurgia, né, se por um acaso acabou acontecendo ali a meniscectomia parcial, a retirada de parte ali do seu menisco, o que fazer para evitar essa artrose? A gente tende a orientar os pacientes a cuidarem do seu peso, não ter um sobrepeso, não evoluir para uma obesidade, porque aumenta a carga em cima do seu joelho e principal dica, não deixar de fazer atividade física. O que? Atividade sem impacto, a musculação, pilates, bicicleta, elíptico, transporte, treino funcional, diversas atividades aí podem ser direcionadas para esse paciente, evitando ali uma fraqueza muscular e um aumento do desgaste desse joelho. Tá? E aí, se você tem alguma dúvida sobre essa questão de lesão do menisco, de rotura, da cirurgia do menisco, não deixa de mandar nos comentários aqui, vai ser um prazer te responder.